Irmãos, graça, misericórdia e paz. Estamos aqui mais uma segunda-feira para compartilharmos um pouco das insondáveis riquezas de Cristo. E a gente parou no capítulo 6, né? E a gente vai retomar aqui do versículo 7. Vamos falar novamente sobre a oração. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Pai, nós te rogamos graça, Pai, nesta noite. Nós não somos dignos, Senhor, de nenhuma das tuas misericórdias. Nós nos aproximamos inteiramente pela graça, Senhor, por esse favor, Senhor, imerecido, concedido por meio de Jesus Cristo a pecadores indignos como nós. Por isso nós te rogamos, em nome de Jesus, Senhor, vem em nosso socorro esta noite. Amém. Amém, irmãos. Estamos no capítulo 6 de Mateus, ainda no primeiro discurso. Tentaremos encerrar esse primeiro discurso hoje, que fala da realidade do reino. A realidade é a substância interior das pessoas que constituem esse reino, o reino dos céus. Sabemos que hoje nós temos um reino oculto nos corações de todo aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus. E do capítulo 5 até o 7 de Mateus a gente tem o Senhor explicando o que é essa realidade interior desses filhos do reino, desses pequeninos. O Senhor, ele viu e ele lidou com a justiça dos escribas e fariseus que estavam ali, que eram os representantes do reino de Deus naquela época, na vinda de Jesus, né? E quando veio o reino dos céus, anunciado como evangelho pelo Senhor Jesus Cristo, o Senhor veio apresentar o que era a realidade interior desse povo. Desse povo que agora, não pelos seus próprios méritos, seriam ganhos pela graça, seriam colocados no corpo de Cristo e fariam parte desse reino, sabe? Tudo se inicia na salvação. Tudo se inicia na regeneração. Não há reino antes de regeneração. Mas todo regenerado ele é colocado no reino. E o reino ele fala de galardão. O reino ele fala de galardão. Quando a gente fala de reino, nós estamos falando de recompensa. O Senhor ele pretende galardoar os seus que forem fiéis à sua palavra, que viverem de fato como cidadão no céu, na terra, do céu na terra. E aqui o texto diz, irmãos, capítulo 6 fala dos feitos do povo do reino. O Senhor está ensinando aqui acerca dos atos, das atitudes, dos feitos, das obras. A palavra diz, irmãos, lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, que nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Deus preparou boas obras para que andássemos nelas. E o Senhor aqui, ele dá uma orientação.
Ele fala como serão essas obras. Sabe? O Espírito Santo ele tem muito mais do que o Senhor falou no texto, mas o Senhor, se utilizando do contexto daquela época, do que os judeus faziam, ele tenta explicar qual é a vontade de Deus nas obras que Deus preparou para que andássemos. Ele fala: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Eu já falei aqui que a oração, Spurgeon diz que a oração é um pombo correio, né? Que vem lá do céu. O pombo correio, você lança ele do local onde ele habita, ele vai até um ponto determinado, depois ele volta para onde ele vive. Assim a oração vem do céu e volta para o céu. A oração é lá o que vem do céu, sabe? Lá do coração de Deus, vem até nós e nós respondemos e ela volta para Deus. E então, irmãos, o que o texto está falando aqui não é que nós não podemos repetir uma oração, né? Porque nós sabemos que o Senhor orou 3 vezes no Getsemane para que fosse passado aquele cálice, se possível. O apóstolo Paulo orou também 3 vezes para que fosse afastado o espinho da carne. Mas o Senhor está falando que oração não são palavras jogadas ao vento. Não é pelo nosso repetir que seremos ouvidos, mas sim de um coração que depende de Deus e sabe que o Senhor o ouve. Sabe? A oração é isso. Portanto, o Senhor ensina, olha aqui. O Senhor nos ensina a orar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino. Livrai-nos do maligno. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então nós temos aqui a oração do Pai Nosso. O pastor Glênio, ele costuma dizer que a oração do Pai Nosso é como se fosse uma viagem de trem, em que o trem ele estaciona em 7 estações para descerem ou subirem pessoas. 7 paradas. A gente tem aqui que santificado, né? Seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí depois o pão nosso. Aí depois, não nos deixe cair em tentação. Sabe? Livra-nos do mal. Sabe, irmãos? Então, são 7. Vamos contar aqui direitinho. Vamos cantar direitinho. Santificado seja o teu nome, 1. Venha teu reino, 2. Seja feita a tua vontade, 3.
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. 4, né? 3, 4. Perdoa as nossas ofensas. 5. Não nos deixeis cair em tentação. 6. Livra-nos do mal. 7. Então, são 7 paradas. E é necessário que a gente inicie essa oração do lugar certo, com Deus, né? Pai nosso. Saber que o Senhor, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Senhor. A nossa oração não pode começar conosco, sabe, irmãos? Nossa oração começa com ação de graças. Sabe, o autor de Hebreus diz que ofereçamos a Deus sacrifício de louvor, que são frutos de lábios que confessam o seu nome. Então começa com Deus, Pai nosso que estás nos céus. Quando a gente sabe que nosso Pai está no céu, a gente sabe que nós somos pó, porque nós estamos nesse pó aqui. Nossos pés estão sujos com esse pó da terra. Nós somos pó e ao pó tornaremos. O Senhor está no céu. E a gente começa pedindo, santificado seja o teu nome. O Senhor, Ele se agrada de que seu nome seja glorificado em nossas vidas. Santificado seja teu nome em minha vida, Senhor. Na vida da igreja, na comunhão dos irmãos, nos louvores cantados na comunidade, no meu louvor, nas minhas palavras, nas minhas ações. Venha o teu reino. Venha o teu reino. A oração, ela não é para que a nossa vontade seja feita no céu, mas é que a vontade de Deus seja feita na terra. Venha o teu reino. A igreja, ela é o reino dos céus aqui na terra. Então a gente ora pedindo para que o Senhor, Ele expresse o seu reino em meio ao seu povo salvo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Como eu já disse, o Pai é nosso, mas a vontade é de Deus. Né? A gente tem que ter muito cuidado, irmãos, com as nossas orações, porque o Senhor fala de alguém que orava de si para si mesmo, aquele fariseu, que não foi justificado. Dizendo, graças te dou, Pai, porque eu sou isso, aquilo, isso e aquilo mais. E achando que estava arrasando ali, mas na verdade não chegou, não agradou a Deus em nada. Pode deixar. Não agradou a Deus em nada. Então, irmãos, a vontade é de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Como seria bom, né, irmãos? Que a terra fosse igual ao céu. Como seria maravilhoso se esse Brasil fosse um cantinho do céu aqui na terra. Seria maravilhoso, irmãos. E o Senhor nos encoraja a orar por isso. Sabe? Deus é poderoso, irmãos, para no meio de toda essa bagunça, colocar um pouco de graça e refrigério aqui, para que a gente olhe e diz, de fato Deus está trabalhando. Há uma Betânia nessa terra. A Betânia era o local em que o Senhor repousava. Passava o dia em Jerusalém, mas ele dormia em Betânia. Porque lá havia uma pessoa que o amava, havia alguém que o servia e havia quem se consagrava a ele. Lázaro, Marta e Maria. Betânia é isso. Seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu. O Senhor, irmãos, Ele se agradou de que pela igreja Ele vencesse o maligno. Jesus falou assim, ó, lá em João 16. Agora é o juízo desse mundo. Agora o príncipe desse mundo será expulso.
Sabe? O que é isso? A cruz venceu o maligno. Por um homem, o Senhor venceu Satanás. Sabe? Deus não usou lá o seu poder e grande glória para derrotar Satanás, não, porque seria um massacre, sabe? Ele se rebaixou. Olha, eu vou me rebaixar. Ele se fez carne e ele venceu na carne, sabe, em fraqueza, como servo. Deus venceu Satanás como servo. Nosso Senhor, ele triunfou na cruz como servo, por um homem, sabe? Em Cristo se cumpriu o que Deus falou para Adão, sabe? Governai sobre os animais terrestres, aquáticos, aéreos, as aves do céu. Em Cristo se cumpriu isso. E quando a igreja ora, a gente pede para que a vontade de Deus seja cumprida aqui na terra. Senhor, esmaga Satanás debaixo de nossos pés. Sabe? Quem é envolvido no ministério pastoral ou em algum ministério na comunidade, na igreja, quem expressa Cristo, ele escuta muita má notícia. Principalmente pessoas pedindo cesta básica. A gente já conversa muito isso aqui por aqui. As pessoas chegam até nós e querem uma cesta básica. Mas a gente sabe que a cesta básica pode suprir uma necessidade imediata e temporária. Mas o que as pessoas necessitam mesmo é de Cristo. Então, a gente pede, sabe, para que o Senhor esmague Satanás debaixo dos nossos pés, nos dê poder, nos revista de poder para alcançarmos os corações das pessoas na pregação da palavra, no exercício do ministério. Tudo isso faz parte. Venha, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. No original é o pão nosso de cada dia. O pão até amanhã. Supre de pão até o dia seguinte. Hoje, dá-nos, sabe, a provisão de hoje. Não o de amanhã, nem... O Senhor diz que a cada dia o seu mal. O Senhor nos deu... O Senhor nos encoraja aqui a pedir pelas coisas, necessidades terrenas. Nós podemos pedir pelas necessidades terrenas. O Senhor nos encoraja a lançar sobre Ele as nossas preocupações, nossas necessidades. E a gente pode pedir, sabe, irmão? E a gente pode descansar que Ele é poderoso para suprir nossas necessidades. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Irmãos, nós temos muitas coisas do que nos arrepender. Esse perdão que nós pedimos ao Senhor, na verdade, é um arrependimento. Isso manifesta um coração quebrantado e contrito, que sabe que é pecador, sabe? Que concorda com Deus quando as Escrituras falam que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Muitos dizem, se o Senhor perdoou todos os nossos pecados na cruz, a gente tem que pedir perdão, a gente tem que se arrepender todo dia dos nossos pecados. Viu? A graça do Senhor, ela opera arrependimento e a gente confessa que a gente é pecador e que por isso a gente perdoa os nossos devedores, as pessoas que nos ofendem. Tem gente que nos ofende muito, irmãos, mais do que 7 vezes. Mas o Senhor aqui nos dá esse mandamento de perdoar para sermos perdoados, de soltar para que o Senhor solte também, não tenha nada contra nós. E não nos conduzas à tentação,
Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do maligno, do mal. Essa daqui, não nos induzas à tentação, irmãos. A gente pede, porque a gente sabe que esse mundo jaz no maligno, sabe? O pecado, ele é fogo, e a nossa carne é palha. Se o fogo ele lamber a palha, a gente já sabe que ali vai começar um incêndio. E a gente pede para que o Senhor não nos conduza à tentação. Sabe? Senhor, tem misericórdia de mim. Dá-me graça de escapar, dá-me escape de viver uma vida em santidade diante de Ti. Tem misericórdia de mim, Senhor. A gente pede por isso. Tem muitas tentações nesse mundo. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Tudo isso Satanás lança contra a nossa carne para que a gente faça a sua vontade. Mas aí a gente não combate essa batalha aqui no terreno do inimigo. A gente combate no céu, lá no trono de Deus. Achegai-vos com ousadia ao trono da graça, a fim de encontrardes socorro no tempo oportuno. O autor de Hebreus fala, aproximai-vos. Esse é o trono da graça, sabe, irmãos? A gente combate lá, no alto. Aqui não. Aqui a gente perde. O terreno aqui é do inimigo. A gente já entrega aqui e fala, Senhor, socorre-me. Salva-me. Como os salmistas expressam isso muitas vezes nos salmos. A sua condição de derrota e a dependência do socorro de Deus. Mas livra-nos do mal. No original é maligno. Por quê? Porque a palavra diz que Satanás ele anda como leão, rugindo, buscando a quem possa tragar. E a gente pede para que o Senhor nos livre dele, sabe? Nós vencemos Satanás pela vitória de Cristo. E nada além da vitória de Cristo, sabe, irmãos? Não é pela nossa carne, pela nossa força. Satanás ele é um inimigo brutal, se combatido fora de Jesus Cristo. Ele é implacável, sabe? É tanto que o Senhor, quanto mais o tempo passa, mais o Senhor nos ensina a depender dele, a buscar todas as nossas provisões dele, a buscar direção, sermos prudentes, porque o maligno, ele não é alguém com quem se brincar. Ele é alguém para se combater pela vitória de Jesus Cristo, porque foi Jesus Cristo que venceu ele, não foi Daniel. Daniel perdeu já. Porque Daniel nasceu de Adão, caído, mas Jesus Cristo triunfou na cruz sobre ele. Porque teu é o reino, dele é o reino em que nós estamos, dele é o poder de quem nós dependemos, desse poder para vivermos, para vencermos. E dele é a glória que é devida, não a nós, mas ao teu nome da glória. Por amor da tua misericórdia, da tua benignidade. Para sempre. Amém. Aí o Senhor explica, ó, o que eu falei. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Em nome de Jesus, dê graça de saltarmos. Verso 16. E quando jejuardes, agora é o jejum. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão.
Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu pai que está oculto. E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Então, irmãos, a justiça dos discípulos, ela é diferente dos fariseus. Enquanto os fariseus desfiguram seu rosto e vão para as praças para mostrar quanto eles estão sofrendo por essa mortificação da carne, o discípulo, ele toma um banho, ele lava o rosto e ele não aparenta que está jejuando, sabe? Não aparenta. Isso tem galardão para quem vive uma vida secreta com Deus, sabe? Eu não sei, muitas vezes o Senhor nos conduz em jejum por muitas coisas. Muitas vezes é uma situação de enfermidade, muitas vezes é uma batalha que você está enfrentando por uma alma, por um parente, por um filho. O Senhor nos conduz, sabe, irmãos, a deixarmos o alimento de lado e passarmos um tempo só sendo supridos da demanda do Senhor. Quem jejua, ele jejua pela demanda do Senhor. É alguém que está como sofrendo dores de parto, até que um filho venha nascer. Sabe? O jejum é isso. O apóstolo Paulo, ele fala para os Gálatas: ó insensatos Gálatas, por quem sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. O apóstolo Paulo, ele passava por isso, com certeza com jejuns e oração, para que os Gálatas deixassem as coisas de menino, deixassem o legalismo, querer voltar para o judaísmo e se firmassem em Cristo. E muitos irmãos vivenciaram essas dores de parto. Daniel, lá no Antigo Testamento, orando por todo o povo de Israel, ele jejuou, o profeta Daniel. Lá no capítulo 9, jejuou, se quebrantou, confessou os pecados diante do Senhor, dele e de todo o povo. Assim o Senhor Jesus, sabe, orando e jejuando para escolher os 12 apóstolos, sabe? Ele no deserto, antes de começar seu ministério, jejuou 40 dias, sabe? 40 dias para iniciar seu ministério, lutando contra Satanás ali no deserto. Então, o jejum, ele vem como dores de parto. Quando nós vemos uma demanda diante do Senhor, sabe? O Senhor tem uma demanda lá no coração dele e a gente compreende e a gente participa dessa demanda do Senhor e a gente busca do Senhor a graça, sabe? Para que isso seja feito no céu. É por isso que o jejum é importante. Por isso que o jejum é importante. Mas é uma matéria de pessoas que participam, né, das dores de parto. Homens e mulheres de oração que compreendem a mente de Deus. Aqui não é barganha para conseguir nada diante de Deus, não. O Senhor não troca nada conosco, não. Continuando aqui. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Irmãos, aqui o Senhor está falando do crente e as riquezas, né?
O crente e as riquezas. Como é que o crente lida com essas riquezas, né? A gente vive nesse mundo, a gente tem necessidades, a gente vende, compra, a gente negocia, a gente trabalha, ganha. E nós precisamos de orientação da parte do Senhor para saber como viver nesse mundo, como lidar com as riquezas. E o Senhor fala, ó, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Irmãos, o Senhor está dizendo aqui que a gente tem que ter muito cuidado onde é que a gente entesoura o nosso tesouro, sabe? O que é valioso, o que é precioso para nós. Porque se a gente entesoura na terra, a gente só vai atrair gente falsa para nos bajularem e querer o que pode ganhar da gente, sabe? Inclusive familiares, viu, irmãos? Não pense que é só gente de fora, não. É familiar mesmo. Relações baseadas em interesses, que no fim acabam em amargura. A atenção de ladrões, sabe? A atenção de ladrões, sabe? Hoje nenhum ladrão quer arrombar uma igreja para roubar a caixa de som, microfone. Mas um ladrão não arromba uma igreja que está aqui nos corações dos crentes, né? O amor, a adoração ao Senhor, um coração rendido a Ele. Isso o ladrão nem se interessa, sabe? Geralmente as coisas que agradam a Deus, irmãos, para o homem não interessa para o homem natural não, sabe? Jesus falou, o que é importante para o homem é abominação para Deus. E o que para Deus é importante para o homem não tem significado nenhum. Essas coisas que a gente ajunta, que atrai a cobiça dos homens e a inveja das pessoas, geralmente são essas coisas da terra, que não vai permanecer, sabe? A gente gasta tempo, muito sacrifício para juntar aquilo, e no final a gente vê que a gente atraiu foi muita cobiça, inveja, ira, e que aquilo não vai permanecer pela eternidade. Mas o Senhor fala de um local em que a gente entesoura e vai permanecer. Ele fala, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Esses tesouros no céu, sabe? Por isso que a gente está falando de galardão. O reino é galardão. Porque o Senhor diz que no reino há o entesourar, sabe, para o reino. Existe isso como entesourar para o reino. E existe também o perder para o reino. O Senhor diz, quando o Senhor fala, aquele que salvar a sua vida, perderá. É vida da alma, irmão. É o nosso ego mesmo. Aquele que entesoura para si mesmo, ele perderá isso aí. Ló saiu de Sodoma sem nada, só com a vida. Levou nada. Ele vivia bem em Sodoma. Mas ele fala que no reino não tem ladrão para querer cobiçar, roubar. E não tem também traça para degradar isso. O reino, o Senhor nos encoraja aqui a entesourar para o reino. A gente caminha sobre os ombros de pessoas que entesouraram para o reino. Spurgeon, nós estávamos falando aqui, né? Um pastor consagrado à obra, morreu novo, com enfermidades, que de fato amava os irmãos, sabe? George Miller, um homem de oração, um homem um homem consagrado ao Senhor, que teve todos aqueles orfanatos, né, sustentados unicamente pela provisão celestial. Muito maravilhoso, irmãos, né? Falamos do G.H. Pember,
G.H. Pember, eu estava falando aqui, foi um irmão que professor de universidade, grandes universidades, sabe? Uma pessoa com conhecimento gigantesco, mas que quis dedicar o seu conhecimento à obra do Senhor, sabe? E dentre outros, John Nelson Darby, também, grande homem de Deus, muitos outros irmãos que entesouraram. O apóstolo Paulo, os apóstolos viveram pobres, numa condição paupérrima aqui nessa terra, para entesourar para o reino. Essa figura do pastor milionário só é nesse século XXI, viu, irmão? Houve uma época em que servo de Deus não era sinônimo de riqueza, não. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. É verdade. Se nosso tesouro estiver no céu, nosso coração está lá. Se o que temos de mais valioso é o céu, nosso coração está lá. Se o que temos de mais valioso é a terra, o nosso coração está na terra. Quantos irmãos pararam na caminhada por amor a esse mundo e as cores desse mundo, sabe, irmão? Misericórdia. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O Senhor está dizendo aqui, irmãos, a candeia do corpo são os olhos. Nós só podemos focar em uma só coisa, sabe, irmãos? Ou a gente foca na terra ou no céu. Ou a gente foca nas cores dessa terra ou nas cores do céu. Não dá para ser dois, sabe? Ou os nossos olhos são simples. O que é os olhos simples? É quem só tem foco para uma coisa. Ou uma coisa ou outra. Sabe? Ou a gente caminha o caminho da simplicidade, né? Unidade, ou da duplicidade. Porque ou a gente tem os olhos voltados para uma coisa ou outra. E quem tem os olhos voltados para essa terra é perigoso, sabe, irmãos? É complicado. Abraão desceu para o Egito porque teve uma grande fome. Lá em Gênesis está escrito. Teve uma grande fome ali em Canaã, onde Abraão tinha suas tendas armadas. Ele desceu para o Egito, porque lá tinha... O Egito, no mundo antigo, era o celeiro do mundo. E Abraão, ele negociou, prosperou no Egito, mas ele teve que mentir, sabe? Ele teve que mentir, teve que dizer que Sara era sua irmã. E Faraó quis casar com Sara, rapaz. Isso... Abraão foi repreendido. Faraó, viu? Ô corra feia, né? Um ímpio repreendendo um crente. Muito feio. Abraão, tu não era para ter feito isso. É isso que acontece. Sabe quando a gente tá no Egito? Quando a gente desce para o mundo. O Egito no Antigo Testamento é uma figura do mundo. Sabe? E quando a gente tem nossos olhos voltados para esse mundo, a gente acaba tendo a luz dos nossos olhos entenebrecidos, porque a gente tem que negociar muita coisa para a gente ganhar esse mundo, sabe? Esse mundo tem uma estátua de ouro de pé, viu, irmãos?
lá no profeta Daniel, a gente não sabe, não conhece bem a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Lá onde, se eu não me engano, no capítulo 4 do profeta Daniel, em que Nabucodonosor ergue uma grande estátua de ouro na Babilônia, sabe? E ele requer que todos os povos se prostrem diante daquela estátua. Aquela estátua ali foi o mesmo que pediu a Jesus, olha, tudo te darei, se prostrado me adorares. Há uma estátua de ouro erguida, quem se prostrar ganha o mundo. É por isso que ele diz, a candeia dos teus olhos é a luz. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Sabe? É muito maravilhoso um crente que só pensa nas coisas do alto. Tem maldade com nada, rapaz. É um pequenino, é uma ovelha nesse mundo. Mas quando o crente começa a se envolver com as coisas desse mundo, as coisas mudam muito, viu, irmãos? Eu mesmo tenho amigos que hoje são quase irreconhecíveis porque se voltaram para esse mundo. Irmãos amados, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Perigoso, viu, irmãos? Para onde os nossos olhos estão voltados. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A Deus e as riquezas, sabe? Eu saí do curso de Direito e passei 6 anos só dedicado ao ministério, sem receber salário, no deserto, aprendendo como é que serve a Deus nesse mundo, viu, irmão? O Senhor estava me ensinando isso. E hoje estou voltando, né? Tirando minha carteira da OAB para eu poder advogar e seguir a minha vida financeira, profissional, carreira profissional e financeira. Mas para isso o Senhor me ensinou muita coisa. Para isso eu tive que aprender muita coisa. Para isso o Senhor teve que me ensinar a entrar e sair de muito ninho de cobra. Hoje não me ensoberbeço, mas hoje eu aprendi a entrar e sair de um ninho de cobra. A estar nesse mundo sem ter no meu coração voltado para as coisas desse mundo. Os meus maiores ambições estão no reino, no céu. Sabe? Hoje eu entendo porque o Senhor tirou muita coisa minha. Me fez perder muita coisa. Hoje eu entendo. Porque a gente só pode servir ou a Deus ou a Mamon, viu? A gente tiver uma mente, a gente tiver uma compreensão leviana acerca de Cristo, a gente vende ele por qualquer 30 moedas de prata. Judas, ele andava em trevas, né? Judas não tinha luz, né? Judas andava em trevas, por isso que ele vendeu o Senhor. Sabe? Mas quem conhece o Senhor, esse não vende não. Esse faz que nem os irmãos ricos do passado, né? Gastavam dinheiro no reino. Dizem que naquela época do Senhor Jesus Cristo, para fazer uma cópia da Bíblia, só para comprar o papel era caríssimo. Eram quantidades absurdas de dinheiro, sabe? Só o papiro e tinha que pagar o copista também, né? A pessoa que escrevia. Era o papel, a pessoa que escrevia, que não podia ser qualquer pessoa, né? Eram profissionais, qualificados. E para isso Deus tinha homens com condição financeira para investir no reino e propagar as escrituras sagradas, no Novo Testamento e o Antigo Testamento. Sabe? Isso aí são pessoas que compreenderam o Senhor com olhos que de fato devem compreender, sabe? Aí eles, de fato, eles vivem nessa terra, mas
com a mente do céu, mas enquanto não, é um desastre, viu? Essa conversa de que vai ganhar Cristo e o mundo, o reino e o mundo, isso é mentira. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, verso 25, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Amém. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém. O Senhor, ele fala aqui do governo de Deus, sabe, sobre o mundo. Ele usa as aves, sabe? Ele usa os lírios, todas essas ilustrações para dizer que Deus, ele reina, ele governa. Ele é o Deus de toda provisão, né? Como é? Jeová Nissi. É Jeová Nissi, Deus que provê, Deus de toda provisão. Deixa eu abrir aqui meu livro aqui, Juízes. Jeová Jireh. Jeová Jireh. O Senhor proverá. Abraão, né, quando via com Isaac para o Monte Moriá, a fim de oferecer Isaac como sacrifício. Obrigado. Isaac falou: Pai, eu estou vendo aqui a lenha e o fogo. Cadê o cordeiro? Aí ele fala: Senhor proverá um cordeiro para si, meu filho. E o Senhor proverá o sustento para nós, irmãos. O Senhor, ele conhece as nossas necessidades, por isso que ele manda a gente pedir, que quando a gente ora, a gente descansa. Quem ora, descansa. Entrega. Quem depende, entrega. Porque, irmãos, Satanás, ele pode usar essas coisas do mundo para tirar a nossa paz e o nosso foco do Senhor. Por isso que o Senhor usa tudo isso. Nem Salomão se vestiu tão bem quanto o lírio. E eu tenho experimentado isso, viu, irmãos? O cuidado do Senhor é melhor do que o cuidado dos homens. A gente vê gente que tem tanto dinheiro, mas não tem tempo de se arrumar. Enquanto o servo de Deus, tem um bocado de gente preocupada com isso por ele, né? A gente nem imagina, tem gente que chega para nós com vestes, com isso e aquilo. Enquanto muitos não têm tempo, tem dinheiro, mas não tem tempo. Sabe? Porque não tem o Deus que nós temos cuidando, assim, provendo. Se a gente não deixar o Senhor, se a gente ficar correndo, irmão, na frente do Senhor,
atrás de resolver nossas coisas, o Senhor não vai... O Senhor não vai fazer não, porque a gente já está fazendo. Agora, se a gente deixar o Senhor trabalhar, a gente vai ver, vai experimentar, né? O Jeová Jireh. Isso é um atributo de Deus, sabe, irmão? O Senhor, por seus nomes, Ele manifesta a pessoa que Ele é. Né? Ele fala que Ele se mostrou a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas Ele ia se mostrar para Moisés como o Jeová, o Senhor. Aquele que coloca todo mundo, o Egito, sabe? O Egito é mundo. Antigo Testamento. Debaixo dos seus pés, viu? Os deuses do Egito não são nada diante do nosso Senhor, do Jeová. Sabe? Ele se mostrou para Abraão também como Deus provedor. O Deus que provê. No monte do Senhor se proverá, na igreja do Senhor se proverá. Temos que crer nisso, irmãos. E o Senhor usa todas essas ilustrações para dizer uma só coisa. Não andeis inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. O mundo vive atormentado por isso. É que nem gato, comendo e miando. Né? Irmão que tem esse ditado, é que nem gato, comendo e miando. Com prato de comer aqui, comendo, e meu Deus, o que é que eu vou comer na janta? Tem calma. Quieta a tua alma, meu irmão. O Senhor já te deu o almoço. Está preocupado com a janta? No monte do Senhor se proverá. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas, isso aqui é o nosso trabalho agora. O Senhor manda a gente deixar esse bocado de corra para lá e se preocupar com uma coisa. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Então, nosso trabalho, irmãos, é buscar o reino e a sua justiça. Sabe? O reino de Deus são os interesses de Deus. A justiça de Deus é Jesus Cristo, tá? É Cristo. É sermos conformados à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso a gente busca. O reino e a justiça. Buscar os interesses de Deus. Fique preocupado com os seus não, que o Senhor está cuidando. Tem quem cuide dos seus. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Quantas vezes a gente amanhece o dia com a notícia de que uma pessoa amada faleceu, né? Esses dias eu perdi um amigo, um senhor já de idade, não era 59 anos, não era um idoso. Mas perdi. Talvez aquele pai de família pensava que iria viver muitos anos. Mas ele partiu. E um dia pode ser nós mesmo, sabe? Aí imagina a gente amanhecer o dia lá na glória, sabe? Preocupado com quem é que quer comprar os pão da minha casa, quem é que quer pagar a conta de luz. Não. Ou senão a gente amanhece o dia lá na glória pensando, ô coisa boa, rapaz. Que ontem eu fui dormir pensando em ti e hoje amanheci contigo. Ô glória. Aí a gente não vai se decepcionar não, viu, irmãos? Agora se a gente morrer enrolado com essas coisas do mundo, vixe, a gente amanheceu o dia lá na glória. Rapaz, eu corri tanto atrás de besteira. Que nem aquele rico, né? Aquele homem rico que amanheceu no Hades e descobriu que ele não tinha nada lá. Ele não era nem conhecido, ele não tinha nem nome. Porque ele é tratado na Bíblia como um homem rico. Mas Lázaro era conhecido por Deus, ele é chamado pelo nome. Então, irmãos, buscai primeiro o reino e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas.
A gente vai encerrar por aqui, a gente conclui no próximo áudio, que já vai dar 1 hora de... A gente conclui na próxima pregação, em nome de Jesus, irmãos. Amém.